Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? É com muita alegria que eu quero convidar você para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós iremos para a lição de número 11. Você é nosso convidado para juntos aprendermos mais da poderosa Palavra de Deus, tá bom? Vamos juntos para mais uma lição da Escola Bíblica. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperta o sininho de notificações, compartilha esta palavra, abençoando também outras vidas para a glória de Deus. Na lição de hoje, nós iremos então para um tema muito importante. A lição de número 11 traz como propósito, como tema, aí a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Vamos juntos aprender mais uma porção da poderosa Palavra de Deus. Deus, em sua graça, guardou a vida de Mardoqueu. Então, queridos, hoje nós iremos para a lição 11 e vamos estudar aí a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. O nosso texto áureo está em Ester, capítulo 6, versículo de número 11. Abra aí a sua Bíblia ou a sua lição. Diz assim a poderosa palavra de Deus. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Meu Deus! A nossa verdade prática diz assim: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Queridos irmãos, o nosso texto áureo e a nossa verdade prática nos traz aqui já um anúncio daquilo que nós iremos desfrutar durante toda a nossa lição de hoje. No texto áureo, a gente vai comentar esse versículo no discorrer da nossa lição, e a nossa verdade prática diz que Deus, Ele abate e Deus também exalta. Isso é um fato que nós não podemos questionar. Deus é tanto aquele que levanta como aquele que abate, a depender, claro, da nossa disposição para com Ele, do nosso coração para com Deus. Então, queridos, eu quero, nessa oportunidade, mostrar para os irmãos como é importante, tanto humilhados como exaltados, nós entendermos que a glória, ela continua sendo de Deus. Nós devemos viver, nós devemos andar, nós devemos desfrutar tudo para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, vamos aqui prosseguindo. Quero convidar os irmãos agora para nós fazermos a nossa leitura bíblica em classe. Eu quero chamar aqui a sua atenção para a nossa leitura bíblica em classe. E ela está em Ester, capítulo de número 6, verso de número 1 ao verso de número 14, que diz assim a palavra de Deus. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia a Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei:
quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real, de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e leve-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como dissestes, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto dissestes. E Amã tomou a veste e o cavalo, e o vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado, e cobriu a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegou os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Queridos irmãos, uma leitura muito rica, né, e oportuna, uma lição que vai nos trazer aqui um ensinamento muito grande, né, sobre essa atitude egoísta, carrasca, iracunda da parte de Mardoqueu. Então, na lição de hoje, nós iremos ver, né, dois fatos importantes: a humilhação de Amã e a exaltação de Mardoqueu. E nós, então, estaremos aqui desfrutando, né, desta lição que tem muito, irmãos, muito a nos ensinar, verdades grandiosas, né, nós aprendemos aqui. E eu quero convidar os irmãos a manterem aí a sua Bíblia aberta no livro de Ester, aqui no capítulo 6. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, porque nós vamos precisar voltar aqui no capítulo 5, só para a gente ver alguns pontos que levaram aos acontecimentos do capítulo 6 que nós fizemos a leitura. Então, irmãos, no capítulo 6, nós temos Amã sendo forçado a honrar Mardoqueu e como isso sucedeu. Na lição anterior, nós falamos, né, sobre Ester, e esta recebeu Assuero e recebeu Amã em um banquete. A Ester, ela se apresentou no pátio, o rei mandou chamar, o rei deu para ela o privilégio de pedir até metade do reino lhe seria dado, e Ester então convidou o rei e Amã para um jantar. No primeiro momento, a Ester não conta absolutamente nada, provavelmente deixando o rei muito ansioso do seu pedido, mas Ester convida o rei para um segundo banquete. Neste segundo banquete, é exatamente esse banquete que termina aqui a leitura da nossa lição. Só que entre um banquete e outro, irmãos, muitas coisas aconteceram. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Muitas coisas aconteceram entre um banquete e outro. Dentro de 24 horas, irmãos, olha, a história deu uma reviravolta tão grande. E eu gostaria de estar comentando com os irmãos aqui como, narrar para os irmãos o que aconteceu nessas 24 horas que nós encontramos aqui no livro de Ester.
Então vejam, depois do banquete, o rei vai para os seus aposentos. Amã, ele foi para casa, todo feliz, todo contente, porque além de ser um homem muito honrado pelo rei, agora ele foi convidado a participar de um banquete juntamente com a rainha Esté. Irmãos, ele ficou muito contente, muito feliz. Olha o que o texto vai dizer em Esté capítulo de número 5, versículo 12. Disse mais Amã, a própria rainha Esté, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então veja que o próprio Amã, ele ficou muito feliz, muito contente, porque era um homem honrado, era um homem de muitos privilégios, e agora ele é chamado para um jantar. Talvez, quando ele recebeu o convite, ele pensasse que o jantar seria ali um momento onde participaria muita gente, mas quando ele percebeu que o jantar era somente a rainha, o rei e ele, irmãos, isso encheu a bola demais de alguém que já era muito cheio. O Amã já se sentia muito. Depois desse jantar ficou nas nuvens, pisou no chão porque não tinha outra opção. Mas ele se sentiu demais, voltou para casa tão contente, tão feliz, tão alegre. E a Bíblia diz que ele volta para casa e conta para sua família, conta para sua esposa. Tamanho convite, tamanho privilégio de sentar à mesa com a rainha, de sentar à mesa com o rei, de jantar. E ainda contou vantagens, dizendo assim, minha esposa, olha, tá pensando que só foi hoje? Amanhã eu estou convidado de novo para sentar na mesa com o rei e com a rainha Esté. Então ele contou, mas também ele disse assim, contudo, nada me satisfaz. Participar do banquete não é o que mais me satisfaz, não é o que mais me alegra, porque enquanto eu não vir Mardoqueu ser destruído, enquanto ele estiver ali sentado na porta, eu não fico feliz, eu não me satisfaço. Enquanto eu ver Mardoqueu, o judeu, assentado à porta do rei, isso não... Olha a maldade de Amã, irmãos. Olha a maldade de Amã. Estava tudo tão bem com ele, né? Um homem importante, um homem próspero, um homem rico, um homem prestigiado pelo rei. Mas ele não se sossegava, não se inquietava até que a maldade fosse feita com o Mardoqueu. Então ele sai do banquete, mas quando passa na porta e vê Mardoqueu assentado na porta, irmãos, este homem, ele fica irritado. Ele fica muito bravo. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, quando ele chegou em casa, que contou que nada satisfazia ele senão ver Mardoqueu longe da porta do rei, ou até mesmo exterminado, ou até mesmo morto. Olha o que a sua esposa vai lhe aconselhar. Faça uma forca, que conselho, né, irmãos? Faça uma forca de 50 côvados, irmãos, 50 côvados de altura. Se você calcular aí cada côvado, aí vai dar uma média aí de 22 metros, irmãos. Essa mulher estava, se não matasse o homem na forca, matava da queda. Mas veja que literalmente era muita maldade, muita maldade. E então ela ainda aconselha, tu faz essa forca hoje mesmo, não deixa amanhecer o dia não, faz a forca. De manhã tu vai, se apresenta para o rei, mas eu não posso entrar na sala do rei, então você fica lá no pátio. O rei vai te ver, vai te chamar e tu já apresenta para ele teu plano, já extermina logo esse Mardoqueu de vez. Irmãos, ele não pensou duas vezes. Se lá no palácio o rei não dormiu, em casa Amã também dormiu muito pouco, porque ficou a noite inteira tramando mal contra Mardoqueu, preparando a forca de Mardoqueu, porque ele não se contentava, não havia glória alguma que satisfizesse o coração dele, a menos que Mardoqueu fosse, então, exterminado. E aí a sugestão, diz aqui a Bíblia, no versículo 14 do capítulo 5, a sugestão foi muito bem aceita por Amã, que mandou então levantar a forca, irmãos. Meu Deus! Então veja que ele preparou a forca, ele organizou a forca. E tem um detalhe aqui ainda no versículo 14, que diz: pela manhã diz ao rei que enforca Mardoqueu, então entrega
então entre alegre com o rei ao banquete. Irmãos, olha que interessante. A esposa de Amã mandou preparar a forca, matar Mardoqueu enforcado, e depois de matar Mardoqueu enforcado, ir para um jantar como se nada tivesse acontecido. Era sangue frio, irmãos. Sangue frio. Um homem maldoso e frio. Iria matar uma pessoa inocente enforcada simplesmente porque não se batia, não tinha apreço por aquela pessoa, e depois que enforcasse a pessoa, ainda iria participar do banquete naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Este foi o plano de Amã, irmãos. Esse foi o seu plano maligno. Era uma noite decisiva, porque de um lado nós temos o Amã tramando a morte de Mardoqueu, mas na providência divina, do outro lado, o rei não conseguiu dormir. O rei passou a noite em insônia, fugiu sono, inquieto, e foi exatamente neste momento, queridos, que a Bíblia vai nos dizer, é neste momento que o rei diz assim, olha, pega aí alguma coisa para ler, pega aí alguma coisa para ler. Então o texto diz aqui no versículo 6, capítulo 6, versículo 1, naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Quando a Bíblia diz que nesta noite o rei não pôde dormir, alguns autores conjecturam por que o rei não pôde dormir. Alguns alegam que, naturalmente, uma noite em que ele não teve sono, talvez pelos problemas do rei. Outros dizem que ele não dormiu pensando no que Esther queria com aquele jantar e não tinha revelado para ele ainda, então ele perdeu o sono. Mas certo é que, independente do que de fato aconteceu, havia por trás de tudo isso a providência divina. Deus estava em sua providência, naquele momento, tirando o sono do rei, para que os livros, ou o livro dos fatos memoráveis fossem lidos para o rei. E o que de fato aconteceu. Então ele disse aos homens, que estavam ali, que trouxesse o livro dos fatos memoráveis para ler para ele. E aí achou-se escrito que Mardoqueu, que havia se denunciado, Bigtan e Teres, os dois eunucos da guarda da porta do rei, que tinha procurado matar o rei Assuero. Então, o Mardoqueu, que trabalhava na porta do rei, ele descobriu uma trama contra a vida do rei e entregou, então, essa trama, e de fato era verdade, protegendo e guardando a vida do rei. Mas, no momento em que isso aconteceu, absolutamente nada foi feito em prol de Mardoqueu. Nada mudou em relação a ele, tudo continuou do mesmo jeito, continuou da mesma forma, mas a vida do rei foi preservada e os fatos foram registrados nos feitos memoráveis, nas crônicas do rei Assuero. Foi notado lá, porque tudo aquilo que a gente faz, irmãos, fica arquivado diante de Deus, fica guardado diante de Deus. E sabe uma coisa que eu aprendo aqui, queridos? Quando o rei lê e acha os feitos memoráveis de Mardoqueu e agora se questiona, nada foi feito em prol deste homem, o que é que nós podemos fazer para abençoar este homem pelo fato dele ter salvado a minha vida? Quando eu vejo isso aqui, irmãos, eu percebo que há coisas que acontecem na nossa vida, no momento em que acontece, pode até parecer assim, fui esquecido, fiz um bem para o rei e não fui lembrado. Fiz um bem para o rei, e olha que nesse mesmo período em que Mardoqueu descobriu a trama contra a vida do rei, sabe quem é exaltado? Amã. Mardoqueu poderia ter ficado frustrado. Eu salvei a vida do rei, trabalhei aí denunciando esses homens que tramavam contra a vida do rei, e qual foi a minha recompensa? Nada, não recebi absolutamente nada. Apenas meu nome escrito lá nos feitos memoráveis. E o que mais eu ganhei com isso? Absolutamente nada. No momento em que isso acontece, ele talvez não tenha entendido, irmãos, mas na economia divina, Deus guardou a recompensa para o momento certo. Sabia que Deus faz isso, irmãos? Tem hora que Deus não te recompensa no momento em que você realizou um feito bom, que deveria ser recompensado por aquele feito, e Deus guarda a recompensa para a hora certa, para o momento certo, para o dia certo. E é isso que aconteceu na vida de Mardoqueu. Deus guardou para que a recompensa fosse dada no momento certo. Então nós temos aqui o rei
né, perdeu o sono, leu, descobriu que Mardoqueu tinha feito um feito memorável, tinha salvado a sua vida, e se questionou o que foi feito para beneficiar e abençoar esse Mardoqueu pelo seu feito. E aí os servos responderam, né, o rei perguntou, que honras, que distinções se deram a Mardoqueu por isso? E os servos responderam, nada lhe foi conferido. Responderam então seus servos que os serviam. Então perguntou o rei, quem é que está no pátio? Veja que essa leitura durou quase que a noite inteira, né? Porque o rei perdeu o sono, logo pela manhã já se questionando o que fazer para abençoar Mardoqueu. Ele pergunta, quem é que estará aí no pátio do templo, no pátio aqui do palácio? Aí disseram, olha, quem está aí é o Amã. E Amã já estava lá pensando em quê? Em apresentar ao rei a morte de Mardoqueu. Amã estava lá para apresentar, procurando uma ocasião, uma oportunidade para entrar dentro do rei, para condenar Mardoqueu à morte. Só que aí o rei mandou chamar Mardoqueu, mandou chamar Amã, e antes que Amã dissesse qualquer palavra, o rei já fez uma colocação, o que fez, inclusive, Amã esquecer aquilo que ele veio apresentar. O que é que o rei pergunta para ele? Olha aqui o versículo de número 4. Quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer que se enforcasse a Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Os servos do rei disseram, é Amã que está no pátio, disse o rei, que entrasse. E entrou Amã. E o rei lhe disse, olha aí, antes que Amã falasse qualquer coisa, o rei já disse logo para ele, que se fará, Amã, ao homem a quem o rei deseja honrar? Irmãos, essa pergunta deixou Amã tão pensativo, mas tão alegre, mas tão animado. Amã pensou assim, e quem mais o rei, neste reino, poderia querer honrar além de mim? E tem ninguém nesse reino para o rei honrar senão a mim? Ele ficou muito feliz, mas pensou, o rei está querendo me honrar ainda mais. Já não bastasse exercer um cargo tão importante, assistir diante do rei em algumas ocasiões, ser convidado pela rainha para participar do banquete, e agora o rei quer me honrar. Ele ficou tão delirando, irmão, se vendo, sabe, em algumas outras posições ainda maior. E até parecendo aqui, e a gente vai falar lá no final, né, Amã com o espírito aqui, a síndrome de imperador. Veja que ele queria, de fato, era o cargo do rei. Ele diz assim, olha rei, eu já tenho aqui certo o que o senhor pode fazer para o homem cuja honra o senhor deseja honrar. E aí Amã pensou, né, quanto ao homem a quem o rei deseja honrá-lo, traga-se vestes reais. Olha, irmãos, com que o rei costuma usar. O cavalo do rei, com que o rei costuma estar montado, e tem na sua cabeça também a coroa real. Entregue-se a ele as vestes e os cavalos, e coloca aí na frente do cavalo, né, um dos nobres, um dos príncipes do rei, que vistam delas aquele a quem o Senhor deseja honrar, e levem no cavalo pelas praças da cidade, diante deles, apregoem. Assim se faz ao homem cuja honra o rei deseja honrar. Olha o que Amã está sugerindo para ser feito, irmãos. Vocês dizem, olha, rei, dá para ele as vestes reais, o cavalo real, a coroa real, veste ele, pega alguém importante do teu reino, não é qualquer pessoa não, alguém importante, para que conduza ele pelas praças da cidade e gritando, tocando trombeta, assim se faz ao homem cuja honra o rei deseja honrar. E aí, essa seria uma honra muito grande que o Senhor daria a uma pessoa a quem o Senhor deseja agradar, a quem o Senhor deseja beneficiar. Irmãos, quando Amã, né, que todo pomposo, sugeriu, não é, essa pompa toda, essa honra toda, essa glória toda, demonstrando inclusive aqui um estilo de vida muito egoísta, um estilo de vida muito de aparecer, né, assim, de ser notado, de ser visto. Então você percebe, irmãos, que essa autossuficiência de Amã o pegou de surpresa. O pegou de surpresa porque
Você percebe aqui que essa intenção toda de querer ser exaltado, de querer brilhar, de querer ser a última bolacha do pacote, de querer ser o único refrigerante do deserto, esse desejo, irmãos, de aparecer de tapete vermelho para ele andar e as pessoas aplaudindo, esse desejo de ser visto por Amã foi frustrado. Foi frustrado porque Amã, ele se exaltou. Ao invés de ele se humilhar para Deus o exaltar, ele se exaltou. Então você vê que a frustração veio nitidamente quando o rei, irmãos, declarou para ele. Olha o que vai dizer o versículo 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo com que dissestes, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que estará sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Meus irmãos, eu fico tentando imaginar a cara de Amã, a face dele. Meus irmãos, eu acho que ele procurou chão, ele ficou sem chão literalmente. Ele, quando percebeu que a honra não era para ele, mas era para Mardoqueu, alguém que ele tinha vindo especialmente para entregar ao rei, ou trazer ao rei um pedido de enforcamento para Mardoqueu, e agora não vai sair com um pedido de enforcamento, mas vai sair com um pedido de honra do rei para com Mardoqueu. Irmãos, isso deixou Amã tão abatido, tão triste, tão para baixo, mas tinha que cumprir, era a ordem do rei. Então ele pegou a coroa, pegou o cavalo, pegou as vestes, vestiu Mardoqueu. Acho que Mardoqueu não estava entendendo mais nada, né? Isso aconteceu exatamente 5 anos depois que Mardoqueu havia entregado Bigtã e Teres, que tentaram tramar contra a vida do rei. Veja que Deus, irmãos, ele deixou a recompensa de Mardoqueu para a hora certa, para o momento certo. Deus, em sua soberania, aguardou o momento certo para abençoar a vida de Mardoqueu. Então, 5 anos depois, é o que acontece aqui. Então, Mardoqueu agora está sendo vestido com as vestes reais, vai montar no cavalo real, vai usar a coroa real, e o seu maior inimigo vai andar pela cidade com ele, dizendo: assim se faz ao homem cuja honra o rei deseja honrar. Meus irmãos, que humilhação foi para Amã. E aqui a gente aprende algo importante, queridos. O mal que muitas vezes a gente planeja, eu digo a gente assim, o homem de um modo geral planeja contra o outro, é o mal que ele recebe, irmãos. É o mal que ele recebe. Você vê que o mal que Amã planejou contra Mardoqueu não deu certo, não deu certo. Deus, em sua providência, protegeu a vida de Mardoqueu. Deus, em sua providência, pegou o humilhado e exaltou. Deus, em sua providência, abateu o exaltado. Então veja, irmãos, que Deus, ele soberanamente fez como lhe apraz, mudando todo o curso da história. Ao invés de Mardoqueu ser enforcado, Mardoqueu vai ser exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a gente aprende, irmãos, que não devemos tramar o mal de ninguém. Devemos orar, interceder, apresentar ao Senhor, rogando que Deus, em sua graça, os guarde, os livre, mesmo com aqueles que aparentemente tenham indiferença para conosco, ou nós até tenhamos indiferença com eles, que toda barreira caia por terra e que nós possamos preservar a comunhão, a unidade de um para com o outro, irmãos. Então veja que a palavra de Deus, que diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Acontece exatamente aqui na vida de Mardoqueu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus decretos, daqueles que estão diante do Senhor, irmãos. E a gente vê então o livramento de Deus na vida de Mardoqueu e como Deus o exaltou em detrimento do pedido de morte que Amã estava na agulha contra Mardoqueu, que deu tudo errado. Deus vai frustrar os planos
dos teus inimigos. Deus irá frustrar os planos de todos aqueles que se levantarem contra você. Creia nisso. Isso é uma palavra profética de Deus para a sua vida. Todos que se levantarem contra ti não prosperará, porque Deus vai mudar a sentença de morte em sentença de honra. Deus vai mudar a sentença de morte em sentença de vida. Deus vai mudar a humilhação em exaltação. Foi isso que Deus fez na vida de Mardoqueu, irmãos. Louvado seja o Senhor. O segundo ponto da nossa lição fala sobre Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Aqui nós percebemos um ato de justiça da parte do rei. Ele não achou justo que um homem que preservou sua vida não fosse beneficiado, não fosse abençoado. Então, quando o rei ouviu a leitura das crônicas, e Assuero então perguntou se algum bem havia sido feito em relação a Mardoqueu, e nenhum bem tinha sido feito, então você vê que o rei toma logo as medidas necessárias para que este homem fosse abençoado, ele fosse recompensado. E você vê que enquanto Amã buscava uma oportunidade para pedir a cabeça de Mardoqueu, Deus em sua graça estava trabalhando para que Mardoqueu fosse preservado e Mardoqueu fosse, na verdade, exaltado e não humilhado. Então a gente percebe aqui que Amã, que era então um homem mau, né, Amã, ele buscava uma oportunidade para que Mardoqueu fosse enforcado na forca que ele mesmo havia preparado. E veja que o inimigo seria aí o definidor agora da bênção, porque o homem que queria a morte de Mardoqueu foi o homem que definiu a bênção para Mardoqueu. O homem que planejou a forca para Mardoqueu foi o homem que desenhou a bênção para a vida de Mardoqueu. Deus, irmãos, olhem, é muito gracioso. E Deus tem a sua multiforma de trabalhar, porque jamais Amã, sabendo que a honra seria para Mardoqueu, teria dito o que fez, teria dito o que disse, teria sugerido o que sugeriu. Jamais. Mas Deus, em sua graça, em sua soberania, faz como lhe apraz. Deus usou o inimigo para descrever como seria a bênção de Mardoqueu. Louvado seja o Senhor. E aí a gente percebe a presunção, a autoconfiança de Amã. Amã entrou em êxtase, irmãos. A proposta do rei, que ele pensava ser para ele, o levou a esquecer Mardoqueu, o levou a esquecer a forca, e Amã então precisava de afagos para que o seu ego viesse a sobreviver. Amã era um homem que gostava de tapinha nas costas, gostava de elogios, gostava de curtidas, gostava de visualização, gostava de aplauso. Amã era um homem que gostava de honras, irmãos, as pessoas se inclinando perante ele, as pessoas então se dobrando perante ele. O Amã gostava, irmãos, de brilhar. Ele gostava de aparecer, de estar no pódio. Então você percebe nitidamente aqui que Deus humilhou por causa desse sentimento egoísta, autoconfiante, dessa prepotência de Amã, dessa presunção de Amã em querer aparecer. Irmãos, tem gente que é assim, viu? Tem gente que tem uma síndrome de Amã tão grande de ser visto, de ser notado. Isso às vezes, inclusive, está até dentro da igreja, irmãos. O sangue de Jesus tem poder, mas está também dentro da igreja. Tem irmão que se ele fizer algo na igreja e o nome dele não for mencionado, ele fica com raiva, fica chateado. O pastor fez o agradecimento, mas não mencionou meu nome. E fica todo doído, fica todo mimimi, sabe? Aquele crente Nutella, aquele crente algodão doce, não pode sofrer o vento, não pode ficar fora do pacote, senão ele murcha. Então, irmãos, é preciso nós termos maturidade. É preciso nós não cairmos na síndrome de Amã e achar que a gente é alguma coisa, achar que a gente tem que ser alguma coisa, essa autoconfiança exacerbada que às vezes quer dominar o nosso coração, que seja bem longe de nós, irmãos, bem distante de nós, que nós possamos trilhar o caminho da humildade, da simplicidade,
que Deus possa aparecer em nós, que possamos dizer como João Batista, que ele cresça, que eu diminua. Mas tem gente que quer crescer mais do que Jesus, irmãos. Quer ser mais do que Jesus. Então veja como é importante a humildade, porque o orgulho doentio de Amã o adoeceu. Presumir-se que é digno de honra na verdade, uma manifestação da soberba, do orgulho. E veja que esse terrível sentimento, nutrido originalmente, inclusive por Lúcifer, né? Ele é quem tinha esse sentimento, essa síndrome de grandeza, esse espírito de grandeza, irmãos. Veja que também Lúcifer, né, o diabo instilou esse sentimento de grandeza, de querer ser, na mente de Eva, para que Eva também comesse do fruto e se tornasse semelhante a Deus. Esse não é um sentimento que vem de Deus, irmãos, não é a vontade que vem de Deus para nós. Deus deseja que nós trilhamos caminhos humildes, simples, e deixe que Ele nos exalta no tempo certo, e não nós mesmos exaltando a nós mesmos, irmãos. E aí a gente percebe que a honra de Mardoqueu chegou no seu devido tempo, chegou no seu devido momento. E eu fico aqui pensando, irmão, já imaginou se o rei tivesse abençoado Mardoqueu lá atrás? Agora, Amã, 5 anos depois, estava pedindo a morte de Mardoqueu. E nada, acredito, poderia ter sido feito se não fosse uma providência também divina. Mas veja, irmãos, que se lá atrás o rei tivesse recompensado a Mardoqueu, agora Amã teria uma carta branca livre para pedir a morte de Mardoqueu. Mas Deus, em sua providência, guardou a bênção para o momento certo. Guardou a bênção para o dia certo. E a gente vê isso nitidamente, né, como um ato, literalmente, da graça de Deus, do favor de Deus, da bênção de Deus sobre a vida de Mardoqueu. Então, nós percebemos aqui, irmãos, que o rei acatou, né, imediatamente aqui a orientação de Amã sobre o que fazer quanto àquele a quem o rei queria honrar. E veja que tudo foi feito com relação a Amã exatamente assim, irmãos. A Bíblia diz que Amã cumpriu exatamente o que o rei ordenou para com Mardoqueu, e você vê então nitidamente Mardoqueu sendo guiado por Amã, né, em cima de um cavalo, e a gente vê então Mardoqueu sentado com a coroa real, com as vestes reais, e Amã então gritando na frente: assim se faz ao homem cuja honra o rei deseja honrar. Irmãos, isso deixou Amã muito furioso, muito furioso. E aqui mostra também que existem pessoas que eles não ficam felizes quando nós somos honrados. Irmãos, tem pessoas que ficam tristes, feito Amã, sabe? O fato de Mardoqueu ser honrado deixou Amã muito irado, muito bravo, muito magoado, irmãos, dodói. Deixou Amã dodói, ele ficou irado por causa que Mardoqueu estava sendo exaltado. Sabe que tem gente que fica irado porque Deus está te exaltando? Fica bravo porque Deus está te abençoando? Tem gente que não consegue se alegrar com as nossas bênçãos, não consegue viver e festejar as nossas vitórias, irmãos. Infelizmente. E é isso que acontece aqui na vida, inclusive, de Amã. Veja que ele ficou irado. E a lição até nos propõe aqui: devemos nos alegrar, irmãos, quando alguém é honrado. Devemos festejar junto com a pessoa honrada as suas bênçãos. Incomodar-se com a honra que alguém recebe, irmãos, isso na verdade beira aí uma expressão de orgulho, isso beira aí uma expressão de presunção. Então é importante, queridos, que nós possamos nos alegrar com aqueles que forem honrados diante de Deus. Honrar os que são dignos de honra, na verdade, isso agrada a Deus, irmãos. Honrar aqueles que são dignos de honra, isso agrada também a Deus. Contudo, diz a nossa lição, é preciso considerar sempre que a honra não se exige, se recebe com humildade. Tem pessoas que querem ser honradas, eles exigem honra. Me honrem, eu sou líder. Me honrem, eu sou isso. Me honrem, irmãos. Honra não se pede. Honra não se exige. Honra não se cobra dos outros. Não.
A honra é algo que você recebe com humildade. Pare de ficar cobrando honra. Não porque fulano não me honrou. Não porque fulano não fez isso para mim. Não porque Beltrano deveria ter me colocado ali ou aqui. Não, meu irmão, peraí, pelo amor de Deus. Não fique exigindo honras. Não fique exigindo ser visto, ser notado, ser percebido. Pelo amor de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Tranquilos até aqui? Você está compreendendo a palavra de Deus para o seu coração? Amém? Então, queridos, mesmo com toda a honra recebida, o texto nos diz no verso 12 que Mardoqueu voltou para a porta do rei. Isso aqui mostra que a honra que foi dada a Mardoqueu não o deixou na posição de Amã, cheio de presunção, de autoconfiança, achando-se ser ele alguma coisa. Não, irmãos, ele voltou para a porta, voltou para exercer a sua função normalmente, irmãos, como de costume. Então veja que uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter então os pés no chão. Quando nós somos honrados, irmãos, mantenha os pés no chão. Não fique aí se achando ou pensando ser alguma coisa. Amém, queridos? Pé no chão. Tranquilos? O nosso último ponto para nós encerrarmos aqui a nossa lição. Nosso último ponto. Queridos, o último ponto fala sobre a síndrome de imperador. Essa síndrome tem estado presente na vida de muitos líderes, viu, irmãos? De muitas pessoas. Tem a síndrome de imperador. Em especial na vida de muitas crianças que não recebem dos pais a sua devida educação e elas vão crescendo com a síndrome de imperador. Eles mandam e os pais obedecem. Olha, queridos, a soberba de Amã, quando fez a sua sugestão ao rei, imaginando ser a honra para ele, isso revela então a síndrome de imperador do rei. Isso revela que a sugestão da roupa do rei, do cavalo do rei, da coroa do rei, mostra a síndrome de imperador de Amã em querer exercer a função de imperador, de ser visto pelo povo como se rei fosse, como se imperador fosse. Então, atualmente, irmãos, não tem sido diferente. Há muitas pessoas que têm essa síndrome de imperador, como nós vemos, inclusive, como mencionei aqui, na vida de crianças e adolescentes que têm se identificado também com essa síndrome de imperador. Irmãos, o que tem de crianças que são egocêntricas, eu estou falando de crianças aqui, mas obviamente que temos também adultos que são egocêntricos, que reinam dentro de si, eles reinam dentro de si e querem reinar sobre os outros. Eles reinam dentro de casa, tem filhos que reinam dentro de casa, querem mandar nos pais, eles ditam as regras, exigem dos pais, e você vê que muitas vezes os pais não dão para eles a devida correção, e você vê então os filhos crescerem com essa síndrome de Amã, a síndrome de imperador. O que é a síndrome de imperador, irmãos? É aquela pessoa que, olha as marcas de quem tem a síndrome de imperador. Primeiro, eles praticam hostilidade contra as pessoas, eles são hostis contra as pessoas. Por quê? Porque eles não aceitam oposição, eles não aceitam sugestões, eles não aceitam opiniões contrárias, eles são extremamente hostis com os demais. Isso é síndrome de imperador. Só vale minha opinião, só vale meu pensamento, só vale o que eu digo, a minha palavra, ela é a palavra final. Então, queridos, é síndrome de imperador. Pessoa que persegue, por exemplo, as pessoas que não concordam com as suas ideias, não concordam com os seus pensamentos, isso é síndrome de imperador. Olha outra síndrome de imperador, irmãos, a falta de empatia. É aquela pessoa que não tem sentimento algum pelo outro. Veja que Amã iria enforcar Mardoqueu e depois iria para um jantar como se nada tivesse acontecido. Isso é falta de empatia, é característica do imperador. Ele não tem qualquer sentimento pelo próximo,
não se coloca no lugar do outro, não nota o lugar do outro, irmãos. Ele está nem aí, o que importa é ele satisfazer seus desejos, seus pensamentos. Olha outra característica também que revela a síndrome de imperador, é a baixa tolerância para com o próximo, a frustração para com o próximo. Tem gente que é assim, irmãos, ele é intolerante, ele não suporta qualquer que seja a fala, o pensamento, a ideia do outro. Ele é intolerante, não respeita a fé, não respeita a religião, não respeita a posição. Nesse período agora, principalmente, né, que nós estamos vivendo, um período eleitoral, onde muitas vezes as pessoas botam essa síndrome de imperador para fora, e então ela quer impor nos outros os seus pensamentos, seus viés, suas ideologias. Irmãos, não podemos agir assim, isso é síndrome de imperador. Olha outra marca que revela a síndrome de imperador, irmãos, o egocentrismo. O que é o egocentrismo, meus irmãos? É que tudo deve girar em torno do meu benefício. Isso é egocentrismo. Tudo deve girar em torno de mim, para mim. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e quarto eu, e sempre eu. Isso é também síndrome de imperador. Esse ego exaltado, essa vida voltada para a sua própria vida, essa vida voltada para você no centro da vida. A vida voltada para si mesmo. Isso é, então, irmãos, síndrome de imperador, que quer que todos estejam à sua volta lhe servindo, sendo prestativo, esteja todo mundo buscando satisfazer os seus desejos, que todo mundo esteja à sua volta buscando satisfazer os seus prazeres. Isso é síndrome de imperador. E você vê, irmãos, que nitidamente a própria família de Amã o alertou, dizendo, olha, deixa eu te falar uma coisa, se esse Mardoqueu, que você está tentando contra a vida dele, é um judeu, e você já começou perdendo para ele, pode ter certeza, não vai dar certo os planos que você tem contra a vida deste homem e do seu povo, não vai dar certo. Quando eu vejo a família falar isso para Amã, eu percebo que a família tinha um conhecimento histórico de quem eram os judeus e de quem os judeus serviam. E por isso eles estão trazendo uma palavra de alerta para Amã. Está dizendo assim, Amã, tu não conhece a história dos judeus, não? Ao longo dos anos, muitos levantaram tentando exterminar os judeus, mas não deu certo. Ninguém consegue parar este povo, ninguém consegue deter este povo. Amã, todos que se levantaram caíram e você começou a levantar a mão contra Mardoqueu e olha o que deu. Você foi humilhado porque Amã voltou para casa, irmãos, tão abatido, tão abatido. Ele voltou para casa abatido, triste, angustiado, irmãos. Eu penso que ele entrou para casa, deitou na cama, botou o travesseiro sobre a cabeça, não queria falar com ninguém no momento, não queria dialogar com ninguém, humilhado com o que aconteceu. Porque todos no reino sabiam da ira pessoal que ele tinha para com Mardoqueu, e ele teve que andar nas ruas da cidade, gritando, assim se faz ao homem cuja honra o rei deseja honrar. Isso deixou ele muito abatido, muito triste, irmãos. E você vê então que ele voltou para sua casa, bastante angustiado, bastante abatido com tudo o que aconteceu. Olha o que vai dizer aqui, é o versículo 13. Contou Amã a Zer e sua mulher e todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zer e sua mulher lhe disseram, se Mardoqueu, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Olha aí, irmãos, eles reconheceram que não dava jamais para se levantar contra os judeus e prevalecer contra eles. Este foi o conselho, inclusive já um prenúncio do mal que viria sobre Amã, caso ele persistisse com o erro, persistisse em querer exterminar o povo judeu, e infelizmente, irmãos. E aí a gente vai ver o desfecho dessa história na nossa próxima lição, tá bom? O desfecho dessa história a gente vai ver na próxima lição, uma lição que mostra aqui uma narrativa, então a gente encerra aqui com algumas lições e a gente continua então na próxima lição, permitindo Deus. Então veja quantas coisas mudou em apenas 24 horas. Amém? Então veja, nosso Deus é grande, irmãos, é poderoso. Em 24 horas, ou até menos, em segundos, Deus é poderoso para mudar tudo.
para dar um novo rumo, uma nova trajetória para a nossa história. Amém, queridos? Então, que possamos guardar as lições que nós aprendemos aqui hoje, através desta escola bíblica, que você possa aplicar essas verdades em seu coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Chegamos ao finalzinho de mais uma escola bíblica Maranata, e nós queremos com muita alegria também despedir aqui dos irmãos e já convidar os irmãos para continuar, porque daqui a pouco você vai estar aí ouvindo também o Domingão Maranata, em nome de Jesus, tá bom? Meus irmãos, nós ficamos por aqui, que Deus em Cristo vos abençoe ricamente, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma escola bíblica dominical, de mais uma pré-aula. Eu quero agradecer a Deus por você ter ficado até aqui conosco. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Muito obrigado por acompanhar mais uma pré-aula da escola bíblica dominical. Que Deus continue abençoando sua vida, abençoando sua casa, o seu lar, e até a nossa próxima pré-aula, em nome de Jesus.